Bom, galera, sabe quando a gente chega naquele momento de um mangá ou de uma obra onde tá prestes a fechar um volume ou prestes a fechar um arco e as coisas ficam um pouco repetitivas? Então, é isso que tá acontecendo agora com Blue Lock, porque os últimos dois capítulos foram basicamente a mesma coisa. E tipo, não tem nenhum problema real nisso, além de que basicamente não tem nenhum conteúdo novo, alguma coisinha ou outra nova ali surge só pra despertar um pouquinho a curiosidade dos leitores. Mas tá, sem mais enrolação, bora pro capítulo porque é isso que vocês vieram ver hoje. O capítulo começa exatamente da onde a gente parou no capítulo passado, com o Ryo virando pro Nagi falando pra ele se animar pra eles virarem aquele jogo porque eles vão ser o centro do universo assim. O comentarista do capítulo diz: em meio à adversidade, Ryo ainda almeja o mundo juntos. Para Nagi, essa luz é... Nagi pensa pra si mesmo: Ryo, eu perdi o meu fogo, mas você me deu um novo sonho. Ryo vira pro Nagi e diz: agora ganhamos 2 pontos, gênio, nós somos os protagonistas. Nagi então, se lembrando do que ele e o Ryo já passaram, diz: antes você parecia estar com medo de perder. Quando eu não estava com você lá, você era inútil, mas agora... E cara, se a tradução for essa mesmo, o Nagi ter chamado o Ryo de inútil é muita doideira, cara. O Nagi vive num mundo só dele mesmo, mano. Tá certo que o Ryo ficava com essa de dependente emocional no Nagi, não fazia nada, mas ele não era inútil, ele só não tinha as mesmas funcionalidades que ele tinha junto com o Nagi. Mas então o Nagi diz que o Ryo ficou super legal e mesmo que ele esteja um pouco assustado por dentro, ele vai com o Ryo nesse plano de tentar virar o jogo e tal. O Ryo fala: vamos, gênio, e o Nagi pensa consigo mesmo: entendi, Ryo, pra eu te deixar animado, pra isso, eu posso ficar animado também. Os olhos do Nagi começam a brilhar e logo temos um corte seco direto de volta pro Isagi. Vemos que o Isagi ainda tá pensando nessa coisa toda de tentar achar um caminho pra ser o melhor do mundo, encontrar esse êxtase a todo momento, mas dessa vez ele acha que pode haver uma fórmula pra isso. No meu caso, se houvesse alguém que eu quisesse vencer e uma meta que eu quisesse atingir, eu traria a lógica para fazê-la, e me tornaria uma máquina para executá-la perfeitamente. Ganhar de acordo com os cálculos, fico emocionado naquele momento. Ah, mas espere, eu subi de nível muitas vezes assim, então eu entendo. Com cada vitória, cada resultado, minha experiência e habilidades aumentam. Eu melhoro no futebol, a replicabilidade das minhas técnicas fica muito maior. Mas eu não consigo reproduzir esse fogo agora mesmo. Ali, esses eram os sentimentos que eu só conseguia conter naquele momento. Técnica e lógica não são nada mais do que meios para executar o plano. Tudo começa com fogo dentro de mim. Então cortamos esse pensamento todo do Isagi que já estava quase transcendendo e o ego começa a mostrar os outros valores. E finalmente nos é revelado o nosso top 3 e o nosso top 4, sendo Shidou em terceiro e Barou em quarto. E cara, sendo sincero, eu não sei como que o Shidou passou o Barou. Tudo bem, o Shidou conseguiu marcar um gol dele nessa partida, porém ele foi totalmente ofuscado pelo Kunigami. O Kunigami basicamente deixou ele nulo na partida. E o Barou, pelo contrário, vem se destacando em basicamente todas as partidas que ele joga, porque ele sempre faz um gol, tá ligado? Tá certo que tudo bem, ele precisa muito da ajuda de todo o time do Ubers pra marcar um gol, mas cara, não faz nenhum sentido isso. O Barou é um artilheiro, ele consegue marcar os gols de forma impecável se ele tiver um passe bom. Ele já se mostrou muitas vezes capaz de escapar de marcações só pra marcar um gol e mesmo assim ele ainda fica atrás do Shidou, que foi totalmente ofuscado nessa partida. Tudo bem que pelo menos foi uma diferença baixa de 10 milhões ali entre eles, mas cara, pra mim o Barou merecia muito mais em valor. Ele é a representação do que temos de atacante, ele pelo menos devia ter ali uns 200 milhões na minha humilde opinião. E não, eu não sou hater do Shidou, eu não acho que ele deveria ficar muito abaixo também, pelo menos uns 180 milhões ali, uns 170, seria ótimo pra ele, mas cara, o Barou ficar atrás dele e ainda ficar com 150 milhões só, ele pode não ser um jogador que basicamente muda o jogo como o Isagi, mas ele faz os gols dele sempre, então cara, é meio bizarro isso, que ele é um atacante, tá treinando pra ser um atacante e não consegue um prêmio maior. Mas tá, voltando pro raciocínio do Isagi, ele diz: sonhos e objetivos, rivais que eu quero vencer, aqueles que agarraram esse fogo e agiram sobre ele sobreviverão, e aqueles que o julgaram mal cairão. Este é o campo. O Isagi diz: isso é o Blue Lock, e voltamos para a partida do Manshine contra o Barça. O Nagi e o Ryo continuam trocando passes e o Nagi começa a pensar que tudo acaba se eles marcarem mais um. Ele diz que tem que marcar um gol e começa a pensar por onde o Ryo quer passar ali naquela jogada do 1-2-1-2. O Ryo devolve a bola pro Nagi e o Nagi faz meio que um corte muito insano porque ele manja dessas habilidades, mas marcar um gol que é bom ele não consegue. E ele diz: eu quero me tornar o eu que o Ryo deseja. Essa escrita
luta tá cada vez mais suspeita, mas cara, tudo bem, né? Ele continua a jogada que ele tinha bolado e meio que para a bola um pouquinho por alguns segundos na sua cabeça pra pensar o que ele pode fazer, e ele pensa se ele deve chutar, mas ele não sabe no final das contas. Ele diz que é muito longe pra chutar e começa a pensar o que ele deve fazer, e ele pensa, se o Ryo estivesse aqui, e do nada aparece o Lavinho roubando a bola do Nagi. O Lavinho chega numa posição muito engraçada e diz, futebol não é um esporte só de conexão de passes. O Ryo fica surpreso e o Nagi fica surpreso também, e diz que se ele conseguir roubar a bola, basicamente acabou. Mas quem chega do nada pra salvar a jogada é o Chris Prince, marcando o Lavinho e roubando a bola novamente pra eles, e diz, pro futuro, nós não terminamos Sunshine City. O Lavinho fica puto e o Nagi fica surpreso com isso e diz, mestre, e quando ele pensa que o Chris Prince vai somar a jogada ali com ele simplesmente vira a jogada e ignora totalmente o Nagi. O Nagi fica surpreso com isso, mas o Chris Prince diz pra ele, não considerei o futuro a egoístas que não perseguem ideais. E então o Chris Prince faz um passe perfeito pro Ryo, que está basicamente na cara do gol. Ele diz, supere a realidade, Blue Lockers. O Ryo fica surpreso com isso, mas o Chris Prince grita falando que o Ryo vai conseguir marcar, e diz que ele quer ver o futuro do Ryo. Então o ego de Ryo acende e ele basicamente copia a jogada do Otoya, que é como um ninja passar pelo ponto cego, e copia uma habilidade que, cara, simplesmente cinema isso daqui. Ele copia o chute direto do Isagi. Pra você que quiser acompanhar com imagens enquanto eu falo, você pode ir na descrição que vai ter o nome do perfil que posta os spoilers, porque se eu postar aqui eu posso levar direitos autorais, ou pior, até um strike. Mas essa página é muito legal porque o Ryo basicamente vira o Isagi com aquela forma dele de camaleão e chuta a bola de uma forma impecável, igual o Isagi faz com o chute direto dele. E essa foi uma cópia improvisada ainda. Pode ser que essa cópia não seja o chute direto do Isagi, e sim o Kaiser Impact, mas eu acho que não, porque basicamente na página anterior ele basicamente vira o Isagi daquela forma sua de camaleão. E então vemos o Ryo caindo no chão, o gol sendo confirmado e o Nagi tá totalmente impressionado com isso. E não só o Nagi, todo mundo basicamente, o Otoya, o Chris Prince e o Lavinho. E o Nagi chega ali meio abalado pra falar com o Ryo e o Ryo pede desculpas, que no final ele acabou atirando sozinho. Mas o Nagi responde que tá tudo bem, que se ele ficou animado, essa é a resposta. O Ryo fica confuso com tudo isso porque ele não entende muito bem o que o Nagi tá falando, mas o Nagi continua dizendo, eu sempre fui mimado por você, eu acreditava como uma criança que você sempre estaria ao meu lado. Então, fervendo em ego também, Nagi diz, sinto muito, Ryo, eu era um pé no saco, de agora em diante vou ficar entusiasmado e fascinado por mim mesmo. O Ryo fica um pouco impressionado com isso e o comentarista do capítulo diz, eu tenho que mudar por mim mesmo, este espírito vai pavimentar o novo mundo pra Nagi. E cara, por mais que esse capítulo tenha sido um pouco repetitivo porque ficou no mais do mesmo, que a gente já sabia que o Ryo ia marcar um gol, basicamente o Nagi provavelmente iria marcar o outro ou vai marcar o outro, foi um capítulo até que interessante se você pega pra ler certinho, porque você percebe que as coisas acontecem ali de uma forma muito bem feita. E é interessante também ver que esse capítulo acaba basicamente da mesma forma que o capítulo anterior acabou, só que dessa vez invertido, em vez de ser o Ryo com o ego fervendo, agora é o Nagi com o ego fervendo. O título do próximo capítulo é Sozinho, Juntos. O capítulo terá 24 páginas e provavelmente vai ser o último capítulo desse jogo e desse arco, basicamente, das partidas. O arco da Liga Neo Egoísta basicamente vai acabar, mas ainda vai ter o arco pós Liga Neo Egoísta, né? Eu gostei mais desse capítulo do que do capítulo passado, eu achei que ficou bem mais legal esse daqui, mesmo tendo muitas coisas repetidas, vamos se dizer assim. Bom, eu vejo vocês no capítulo oficial, quando ele sair, pra gente conferir a tradução e o capítulo com imagem certinho. Eu vou ficando por aqui, valeu, é nóis e fui!